Olá, gente. Então, nessa aula eu vou falar um pouco sobre polaridade da ligação covalente e esse assunto está na página 211. Então, inicialmente a gente faz um estudo da polaridade com dois átomos que formam uma molécula. Então, aqui tem uma seta que representa a direção, não é, do átomo mais forte, aquele que vai puxar mais os elétrons. Então, eu preciso representar, não é, essa região. Então, eu represento essa região com um delta menos, então essa região rica em elétrons, e a região que acaba perdendo os elétrons é uma região que acaba se tornando positiva. Então, isso aqui é a polaridade da molécula. Então, dizemos que essa molécula ela é polar. Então, se ela tiver polos, se ela tiver uma região negativa e positiva, ela é uma molécula polar. Se ela não tiver, ela é uma molécula apolar. Então, aqui eu descrevi, né, rico em carga negativa, uma região rica em carga negativa. Então, a outra região é uma região que vai estar com ausência de carga negativa, ou seja, com carga positiva. Então, o conceito que define o poder dos átomos de puxar os elétrons é chamado de eletronegatividade, que é expresso pelo E maiúsculo, que é a tendência do átomo de puxar elétrons. Na tabela periódica, o elemento flúor, é o elemento com mais poder de puxar elétrons. Então, os elementos mais próximos do flúor também têm esse poder, como o oxigênio, como o cloro, como o nitrogênio também. Então, o flúor é o mais eletronegativo. Então, aqui eu coloquei alguns valores da eletronegatividade, observando que o maior valor é para o flúor, já que ele tem esse maior poder. O oxigênio é 3,5, assim como a mesma eletronegatividade do nitrogênio. O carbono é 2,5 e o hidrogênio é 2,1. Com esses valores, a gente dá para saber mais ou menos, né, se a ligação na molécula pode ser descrita pelo modelo covalente ou pode ser descrita pelo modelo iônico. Então, podemos usar a eletronegatividade para saber se a ligação é covalente ou iônica. Então, como é que a gente faz isso? Então, aqui eu coloquei alguns exemplos, né? Mas antes disso, né, tem essa observação. Se for maior que 1,6, a gente considera iônico. Quer dizer que aquele átomo puxou totalmente os elétrons para si, tornando ali, não é, um ânion e tornando o outro átomo, né, como um cátion. E o cátion com o ânion, né, vai ter uma ligação iônica. Já uma ligação covalente tem essa diferença de eletronegatividade, né, próximo até, não é, 1,6. E aí os átomos compartilham seus elétrons. Então aqui eu coloquei alguns exemplos, como do CO2. Do CO2 que tem oxigênio e carbono. Então, com os valores que foram dados acima, a eletronegatividade do Ozinho, do oxigênio, menos a do carbono, que também existe nessa molécula, eu faço essas contas, substituo o valor, 3,5 menos 2,5, esse valor é igual a 1. Então, quer dizer que está abaixo do 1,6. Então, quer dizer que essa ligação ela pode ser descrita pelo modelo covalente. É uma ligação do tipo covalente. Então, aí o CO2 é covalente. Já o exemplo 2 é o exemplo da água, e a água tem hidrogênio e oxigênio, então você faz a diferença de eletronegatividade. A eletronegatividade do oxigênio, que é 3,5, menos a eletronegatividade do hidrogênio, fazendo essas contas, né? 3,5 menos 2,1 dá 1,4, que ainda é menor do que 1,6. Com isso, as ligações na água entre hidrogênio e oxigênio também são covalentes. Já no NH3, que é conhecido como amônia, a eletronegatividade do nitrogênio menos a eletronegatividade do hidrogênio, 3,5 menos 2,1 dá 1,4, então também uma ligação do tipo covalente. E com isso, com essa polaridade, a gente consegue enxergar propriedades como a solubilidade ou dissolução, não é? A mistura, e você vai enxergar se as duas substâncias se misturam ou não. Então aqui tem uma pergunta: por que o óleo não é solúvel em água? Porque o óleo, a característica da polaridade, não é, das ligações no óleo são do tipo apolar, enquanto a água é do tipo polar. Você só consegue misturar uma coisa se tiver polaridade similar, como polar, polar, apolar, apolar.
Isso é chamada de regra da solubilidade. A polar, quando eu tenho os polos positivos e negativos, eu só posso solubilizar, não é uma substância que também seja polar. E o óleo, ele é apolar, ele só pode solubilizar, não é, dissolver coisas apolares, como graxa, por exemplo. E aqui está a característica, né, de uma molécula que é apolar, que não tem polos. E aí eu coloquei exemplos para observar, não é? Geralmente, quando eu tenho uma molécula diatômica, que é formada por dois átomos, se possuem átomos iguais, ela é apolar, como o gás hidrogênio, a molécula apolar, assim como o gás nitrogênio, a molécula apolar, porque nenhum dos dois vai vencer aquela disputa de puxar os elétrons. O terceiro exemplo também é o oxigênio, a molécula apolar. Já o diclorometano, ele é formado, né, o carbono, que faz 4 ligações, só que desses 4 ele tem 2 cloros. Então, se você fizer aquela descrição que a gente aprendeu a fazer, né, se o cloro puxa para cima e o outro puxa para baixo, quer dizer que existe algo puxando para esse sentido aqui, ó. Então, quer dizer que essa molécula do diclorometano é uma molécula polar. Já o metano, né, você só tem hidrogênios. Então as forças são iguais, aonde quer que você puxe. Então não existe um vetor, aquele vetor momento dipolar. Então essa molécula ela é apolar. Já o tetraclorometano, assim como o metano, né? Os cloros são fortes, mas são 4. Então as forças que eles acabam fazendo, né, acabam se anulando e a molécula também é apolar. E para finalizar, mesmo essa molécula sendo muito grande, e como a eletronegatividade do carbono e do hidrogênio é muito similar, 2,5 para o carbono e 2,1 para o hidrogênio, quando você faz a continha fica uma diferença de eletronegatividade muito baixa. Isso quer dizer que quando vocês enxergarem carbono e hidrogênio, uma molécula, ela terá características apolar. Então aqui eu tenho 6 carbonos, né, que eu posso escrever na forma de bastão, em zigue-zague. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E é isso, nós finalizamos a nossa aula sobre polaridade das ligações covalentes. Agradeço aí.